Eu acho, a minha opinião, não sei se as pessoas aqui pensam da mesma maneira, o Dorival escala o time do primeiro tempo sabendo que não era o time a ser escalado. Ele escala o time que ele tinha que escalar por circunstâncias que não tem a ver com aquele... Então, por isso que eu estou perguntando para você, eu posso estar equivocado. Ele escalou sem convicção, não era aquilo que ele queria escalar? Eu acho que ele colocou... Ele colocou para falar isso que vocês querem. Então, é como se fosse um acordo silencioso com toda a situação, mesmo ele sabendo que não é o time ideal. Salve, nação, saudações. Se eu lhe disser que eu estou feliz, eu estou mentindo. Estou muito triste pela derrota do Flamengo. Separei aqui para vocês um trechinho do Linha de Passe falando da estreia de Dorival Júnior no Flamengo. Cada um tem um ponto de vista, talvez o ponto de vista de alguns dos comentaristas do Linha de Passe combine com o seu, bata com o meu. Então, vamos aqui acompanhar, porque eu caprichei e separei aqui os melhores trechos aí do Linha de Passe. Valeu, galera! Cara, é o seguinte, talvez o resultado não fosse esse, né? Talvez fosse 2-1, talvez 2-2. Esse 3-1 não foi justo, né? Porque nós sabemos que teve erro de arbitragem, né? Mas a gente não está aqui para pôr culpa em arbitragem. A gente vai falar aqui sobre o jogo e sobre a estreia de Dorival Júnior. Galera, eu tô ficando rouco, hein? Tá muito frio aqui, peguei aí uma gripe, estou ficando um pouco rouco, mas é isso aí. Vamos continuar aqui firme e forte nos vídeos. Peço o seu like, peço a sua inscrição aqui no canal. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal, que o nosso canal é para trazer muitos vídeos bacanas para vocês sobre o Flamengo e muita informação, tá bom? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição aqui, como créditos, canal do YouTube, ESPN, Grupo Disney. Simbora então aqui pro vídeo. Muito mal, o Felipe tem que fechar o espaço dele e libera pro outro, porque já tem que cobrir o erro do Davi. Tem o vacilo do Felipe, que não foi bem também e não vinha jogando. Então, assim, não é exatamente uma coisa ali, sabe, fortuita ali do início do jogo, mudou tudo que eu tinha pensado. Não. Tem gente do outro lado jogando bola, tem gente trabalhando. Esse time trabalhou melhor, saiu com um gol na frente. Você não conseguiu recuperar por quê? Você tem tantas peças boas nos seus lugares, em tese, onde cai melhor, as pessoas não rendem, as pessoas não entregam. Que mobilização é essa? O tal do estado anímico, se eu não me engano foi o Caí da Globo ali que fez a resposta. Eu acho que é preciso entender. Nada motiva mais esse Flamengo. Então, é um debate que... Eu acho que é um debate que precisa ser feito. Não, eu acho que é um debate que precisa ser feito porque ele vai precisar entender que esse grupo atual... eu vou colocar os grandes líderes, os bons jogadores, porque isso pode resolver minimamente no início. Nem isso está garantindo nada. Então, acho que ele diz, né, ele usa algumas frases, precisamos entender, o Inter foi melhor, precisamos mudar. Ele reconhece. Ele falou comportamento umas 6 vezes. Exato, ele reconhece, só que assim, eu quero entender como ele, que dá um sinal complicado, para dizer assim, de um comportamento no início, como é que ele vai reverter isso com essas lideranças que ele prestigiou hoje? Me dá um segundo, Birner, que o André levantou a mão aqui. Eu quero falar sobre o ponto de vista do internacional, mas enquanto eu estiver no Flamengo, vamos seguir, não tem problema. Obrigado, André. É o seguinte, ele fala muito em comportamento e falou em concentração algumas vezes. Eu não acho que os jogadores do Flamengo estão entrando em campo sem motivação de vitória. Eu acho que é uma coisa muito mais complexa, você está lidando com pessoas... Esse tipo de Flamengo já teve... Eu falei mobilização. Sim. O Dorival identificou o que se passa. A solução, para mim, ela é uma solução complexa. Porque eu tenho a seguinte impressão sobre esses jogadores. É uma coisa para um neurocientista ter que lidar, não é uma coisa só para um treinador. Para mim, esses jogadores, eles sabem que o momento de 2019 acabou. Eles não estão em busca desse momento... conscientemente, mas inconscientemente eles não estão desconectados daquele momento ainda. E quando as coisas não funcionam, eles se incomodam, eles se irritam e eles vão se perdendo durante o jogo e a concentração vai desaparecendo, porque esse time de Flamengo já teve, pós-Jorge Jesus, diversos treinadores, modelos de jogo, ele é o sétimo perfis diferentes de técnicos. Isso. E para resolver essa coisa que está no inconsciente do jogador, não é no racional. O jogador entra em campo para competir, o jogador não está andando em campo. Ele não está olhando o adversário correr, está parado ali, está dando migué, está querendo derrubar o técnico. Não é isso. Não. Se ficarem com esse papo, não vão resolver a questão. A questão é que esse Flamengo, principalmente os grandes jogadores da equipe,
ainda estão, de uma maneira inconsciente, conectados a 2019. E para você virar essa chave... Já tem 3 anos, hein? Já tem muito tempo. E a coisa vai ficando cada vez mais deteriorada. Você fala que é um problema amplo. Você fala que é um problema amplo. É complexo. Isso só Desculpa, André, quando você tentou tratar um problema amplo, uma ampla reformulação no início do ano, você não bancou. Então, com o Dorival, desculpa, você não está tratando um problema amplo. Isso é um detalhe para tocar a bola. Isso não é um trabalho para um técnico. Exatamente. Exato. Isso é trabalho para quem manda no departamento de futebol. E um detalhe, André, como você sabe, todo mundo sabe, se você não tivesse jogadores inteiros ali, concentração, você pode criar o melhor modelo de jogo, você pode criar o sistema ideal, os jogadores podem estar fisicamente muito bem. Em algum momento, o que é para funcionar no nível 10, vamos dar um exemplo, não vai chegar no nível 10. E tem uma coisa que é curiosíssima, né? Fala-se, estão fazendo o que os jogadores querem, o time vai precisar jogar como os jogadores acham que ele tem que jogar. Se nessa história toda, desde 2019, o ano encantador, se tem uma coisa que é clara, um treinador que não fazia o que os jogadores queriam era o senhor Jorge Jesus, o mister, porque ele controlava tudo. O Rafinha esteve aqui gravando um Bola da Vez na semana retrasada, nesse estúdio aqui. E ao falar sobre o Flamengo, ele comentou algumas vezes a respeito das desavenças que houve entre o elenco e o Jorge Jesus, e ele era um dos jogadores que faziam essa interlocução do grupo com a comissão técnica. E a dividida? Porque os capitães não eram muito de conversa e o Rafinha gostava de ir para o embate, não só porque ele corria na frente do banco. Imagine para o lateral direito que ouvir tudo, ficar ouvindo as reclamações do mister, que era muito exigente. E ele falou uma frase que é meio lapidar, assim. Ele falou de brincadeira, mas a compreensão precisa estar on para pegar o sentido. Ele falou, ele cobrava tanto, e especialmente depois de vitória, que a gente falava assim, então vamos empatar um pouquinho aqui, tal, porque ele fica mais light. Então você imagina o que era esse técnico. Eu vi. Então, ele fazia isso. Depois foram outras ideias, outros métodos de treinamento, outros conceitos e tal. Agora, a mudança não é um trabalho para treinador. Especialmente aquele que talvez continuasse. Se o Jesus continuasse, o grupo teria que mudar para talvez continuar seguindo no caminho de títulos. Ele podia trazer jogadores e chegar de outros para ele poder manter mas isso é o mais difícil, porque, como você falou, são pessoas. O treinador também é uma pessoa. E são estabelecidas relações humanas. Por que eu falei isso outro dia, são exemplos óbvios. Por que a Espanha, depois de ser campeã do mundo em 2010, com o mesmo grupo basicamente, não passou da primeira fase em 2014? Por que a Alemanha, campeã em 2014, fez uma primeira fase tão ruim em 2018? Basicamente com o mesmo grupo de jogadores, a mesma comissão técnica. Porque esse trabalho, até a imprensa espanhola, que o Del Bosque, ao continuar de 10 para 14, falou assim, não me peçam para tirar daqui aqueles que foram ao céu comigo. Mas posso fazer uma pergunta? Desculpa interromper. Usando como parâmetro aqui outro clube brasileiro que briga pelos mesmos títulos que o Flamengo, que o Atlético é o Palmeiras. O Palmeiras, com uma espinha dorsal, que foi campeão da Libertadores uma vez, campeão da Libertadores 2 vezes, campeão da Copa do Brasil. Rigorosamente a mesma dinâmica. E aí nós temos o Abel Ferreira. De 2019 no Flamengo. Mas eles parecem que têm... O comportamento é mas diferente. O Gabriel Menino pode ser encostado, o departamento de futebol do Palmeiras pode ser negociado. O departamento de futebol do Palmeiras é tocado pelo pelo coach Abel Ferreira. Isso não é uma brincadeira, né? Esse é o nome no Instagram. Sim. Coach Abel Ferreira. Eu não estou sendo irônico, nada disso, ao contrário. Tá lá, é verdade. Máximo respeito pelo trabalho dele, por ele como pessoa. Então, estou só sendo mais leve aqui. Mas é ele que manda. Os jogadores sabem disso. Dudu está enquadrado. Tem alguém que representa mais o status do jogador brasileiro? Quando você vê o diretor de futebol do Palmeiras aparecendo, né? Quase nunca. Na frente, né? Isso. É outro jeito de administração. E até já porque você... outra necessidade de intervenção dentro do elenco. Porque é o seguinte, desses 7 treinadores de Abel para cá, qual foi o treinador maior que os jogadores do Flamengo? Jorge Jesus. Ele conseguiu assumir um lugar de superioridade em relação ao elenco. Sim. Tanto que ele é chato, mas a gente suporta e ponto Nem final. O Renato? Imagina. Não, pelo contrário. O Renato era defendia o elenco o tempo todo para ver se ficava
ali, né? Ele criava escudos, né? Não, meu time, ele falava da tabela, de não sei do que e tal. Meu time, a hora que o time tiver, todo mundo tiver em condições, o time não tem para ninguém, não tem aquelas coisas. Era mais mensagem motivacional do que o treinador. Agora, não vamos esquecer, o único foi o Jesus. E o Dorival não é esse treinador também. Só que o Dorival, o que veio para fazer o glorioso Paulo Souza? Necessidade de reformulação. E ele começou. Só que a caminhada é longa. E ele não suportou e ninguém suportou. Sai Paulo Souza. Ele é péssimo treinador, ele não é. O trabalho talvez se desenvolvesse, mas era preciso ter paciência e passar por ter essa travessia difícil. Não tiveram. Sim. Dorival vem para continuar? Não. Dorival vem para terminar a temporada da melhor maneira possível e adiar isso para o ano que vem. Porque é mais fácil adiar esse desgaste e tentar ludibriar. Que a janela de julho mude que eu ganhe alguma coisinha, eu posso provar que na verdade... Exatamente. Então, assim, é mais fácil empurrar. O processo é delicado. Porque para ele também é importante dar jeito nesse Flamengo. No meio dessa confusão toda, o Renato quase ganhou a Libertadores. Foi vice? Quase. E foi vice-brasileiro. E tem uma outra coisa que eu acho que pesa... Chegou nas semifinais da Copa do Brasil. Pesa para os treinadores que chegam na gestão. Primeiro, o Palmeiras não mudou de técnico. Só fazendo uma comparação, já que entraram nesse tema. Eu não vou falar de desempenho, não vou falar de qualidade, não vou falar do momento dos jogadores, esqueça tudo isso. Fala só de uma coisa de tamanho, que é uma coisa que aquele ser humano, o jogador, vive. Qual jogador no Palmeiras hoje, não estou falando para a torcida do Palmeiras, nem é maior que o Gabigol? Qual jogador hoje no Palmeiras maior que o Gabigol? Nenhum. Algum jogador do Palmeiras é maior que o Arrascaeta? Também não. Não, quantos craques tem bom? Craque, eu digo craque, não bom, ótimo jogador. Agora, cada jogador do Palmeiras sabe o que pode produzir, confia no técnico e sabe que o técnico pode melhorar o seu rendimento. Você acha que o Gabigol sabe o que pode produzir? Você acha que o Gabigol olha para algum dos técnicos e fala que ele vai melhorar o seu rendimento? Ou você acha que o Gabigol tem que procurar no auxílio com os colegas e talvez, olhando para si mesmo, a melhora do rendimento? As dinâmicas de gestão de pessoas são praticamente antagônicas nesse momento. E isso aparece dentro de campo. Não, mas é o único treinador com controle absoluto sobre a equipe e aquilo que ela produz como ideia, não só de jogo, mas de lá dentro, no ambiente deles, é o Abel. E o Vojvoda? O Vojvoda, vai. E o Vojvoda? E a gente está falando de trabalhos que, incrivelmente, no Brasil são muito longos, né? Sim. Um tem um ano, o outro tem um ano e meio. Mas isso é raro e não é o Dorival chegou, a gente não sabe se ele vai atingir esse ponto. E o que ele está fazendo? Se a ideia dele é expor que não é possível do jeito que está, porque ao falar de seis vezes temos que mudar o comportamento, ele mudou o time, mas não mudou o comportamento. Um time como o Flamengo não pode ter esse comportamento. Eu achei que ele ia falar esse desempenho, porque o Flamengo jogou de fato muito mal. Mas ele falou comportamento de novo. Botou Deus na ferida. Talvez ele não esteja usando a palavra comportamento com o significado que a gente imagina aqui. Seria necessário fazer de novo uma pergunta para ele. Dorival, você está falando sobre a postura do grupo ou sobre a maneira como o Flamengo encarou o Internacional hoje, ele fala de em relação ao que você pediu e tal. Mas eu só queria dizer que há um outro time em campo que venceu o jogo com mérito. E a gente falava na sexta-feira no Sport Center, talvez fosse melhor para o Mano enfrentar o Flamengo do Paulo Souza, né? Encaminhando para o último jogo do Paulo Souza, um time defeituoso, um processo que deu errado. Que poderia ter uma virada mínima. Porque alguma coisa boa ia acontecer e o Internacional poderia ser uma vítima disso. Mas o Mano, óbvio, com toda a experiência que ele tem, sabe que se fosse o final do período do Paulo Souza, né? um dos últimos jogos, se o Paulo Souza não tivesse sido demitido no meio da semana, seria ele o treinador, mas já no fim da caminhada. O Flamengo seria um time com os problemas que todo mundo conseguia identificar. Sim. E com outro treinador, quem quer que fosse, seria um time com problemas claros, que sempre são verificados em um time que passa por essa mudança. Existe uma subida, digamos, motivacional, mas do ponto de vista de jogo, o que há para se fazer? O treinador novo pode escolher um ou outro jogador. Dorival escolheu, trocou o goleiro, mexeu no meio de campo. Jovens não estavam em campo hoje. Os mais experientes, os chamados medalhões, sim. Mas o problema de defeito de funcionamento de jogo era muito claro. E o que o Mano fez? Eu vou investir nisso.
Eu vou investir nas falhas que são sempre cometidas por um time que tem defeitos. Elas vão aparecer. Sim. E elas apareceram nos 2 gols. Sim. E depois o Mano foi lá para trás e falou, bom, agora eu vou jogar um pouco com um acaso aqui e, na melhor das hipóteses, eu vou ter uma oportunidade. Sim. Só uma coisa, William. Vai passar para você, uma pergunta. Eu tenho uma curiosidade, porque eu acho, a minha opinião, não sei se as pessoas aqui pensam da mesma maneira, o Dorival escala o time do primeiro tempo sabendo que não era o time a ser escalado. Ele escala o time que ele tinha que escalar por circunstâncias que não tem a ver com aquele... Então, por isso que eu estou perguntando para você, eu posso estar equivocado. Ele escalou sem convicção, não era aquilo que ele queria escalar. Eu acho que ele colocou... Ele colocou para falar Então, é como se fosse um acordo silencioso com toda a situação, mesmo ele sabendo que não é o time ideal. É mais ou menos o que a gente vai dizer. Tá bom, ok. Eu vou fazer o que vocês querem fazer, então, depois a gente conversa. É isso. A minha impressão é isso. E é muito louco, porque tem uma situação... O jogo foi Ele sabia que isso ia acontecer? O jogo foi às 9 horas da noite. Desconfiava. Ele colocou em risco, ele falou, bom, vou jogar aqui a minha estreia mesmo, se eu perder, e digo mais, ele mim. fez o que ele tinha que fazer para poder começar a trabalhar. Só um detalhe. Foi do mais longe. Ele tinha que se diferenciar do Paulo Souza. Se ele faz a mesma coisa... Se ele vem com o mesmo time e toma uma cacetada, eu falo assim, mas e aí? Não, porque é uma decisão até certo ponto tranquila, porque é o primeiro jogo dele, mas perder e tal, pelo menos coloquei, mostrei pra vocês ele foi naquela menos 3 pontos. Menos 3 pontos. Mas pra ele... que eu falei, ele precisa entender que o Vitor fala, eu entendo o que ele fez, politicamente, ele precisa entender, porque não é só ganhar o grupo, ganhar o vestiário que vai sustentá-lo. Porque, meu amigo, se ele perder mais uma, se ele não for bem na Libertadores, ele tem um mata-mata contra o Atlético, não tem apoio de grupo em vestiário. Mas você acha que ele teria autonomia para fazer o que ele vai fazer de agora em diante se ele não tivesse feito isso antes? O mais importante para mim hoje foi a entrevista. Porque, assim, ele fez o que muita gente poderia esperar do ponto de vista político. O time, acho que muita gente, quando viu ali na pedra, ali a escalação, olhou e falou... Qual foi a primeira coisa que a gente comentou quando saiu a escalação, Calça? Ali perto da TV. Não, calma, esse lado esquerdo aqui da defesa, depois vai reclamar do azar. Davi com o Felipe sem jogar, o Davi numa linha de 2, o Davi com uma linha de 3. Ele sendo o homem da sobra já está complicado. Ele numa linha de 2, sendo atacado, correndo atrás do atacante e depois correndo atrás de bola. Um dos melhores momentos da vida do Arão. Então você está falando do volante, dos dois do lado esquerdo. Estava muito claro. Eu acho que o Souza tinha razão. A atitude dele foi a atitude de... Eu vou chegar lá. Eu quero ouvir, porque se isso que o Dorival fez está errado... O que o Paulo Souza estava fazendo era certo, então. O Paulo Souza não tinha mais um debate de razão, né? Inviabilizaram o debate sobre o trabalho dele. Então não tinha mais muito o que fazer. Agora o que eu acho interessante é que ele poderia, com isso tudo, politicamente também, sentar ali e falar, olha, era um primeiro jogo, eu tentei o que deu, mas, teve um pênalti ali no final do jogo que não foi pênalti. Eu machuquei ele no segundo tempo, teve um pênalti no Gabigol que eu acho que foi pênalti. Eu, na minha visão, a gente até pode ver depois, acho que foi pênalti no Gabigol no início do segundo tempo, uma bola levantada, um cotovelo... Mas já não é o time do primeiro tempo, né? Então, assim, ele poderia se agarrar nisso de uma forma de vista política. Ele prefere abrir a coletiva com a frase: o Inter fez um jogo mais seguro e mereceu. Ponto. Não se apegou à arbitragem, não deu chilique. Depois ele vem para o que o Calça até ressalta: comportamento. Então, acho que esse tal ganhar o vestiário talvez tenha sido uma medida apenas inicial. Ele está querendo ganhar autonomia para trabalhar. Tudo bem, mas... Não é o vestiário. Autonomia para trabalhar, vestiário, abraçar medalhões, fazer a política... O termo que você quiser. Esse movimento dele, para mim, parece inicial, porque senão não vai dialogar com a entrevista dele. Sabe onde ele tá mudar o comportamento com esse grupo... Não. Ele entendeu. Ele entendeu. Se você pegar... Aí, galera, cara, caprichei para vocês aqui, ó, no melhor trecho do Linha de Passe, né? Cada um tem seu ponto de vista, sua opinião sobre a estreia de Dorival Júnior, sobre a forma que o Flamengo tá jogando. E, cara, muitos pontos que eles falaram, eu concordo e discordo, né? Agora sim, vamos refletir. Dorival Júnior fez, já que ele não teve tempo para treinar, ele escalou ali Diego Alves, né? Ele não tirou o Arão do time, ele manteve o Andrés Pereira no time, ele escalou o Thiago Maia, foi com 3 volantes, sendo que o Andrés Pereira fez a função do Arrascaeta, né? E fez o gol do jogo, o gol do Flamengo, no caso. Mas, cara, o Dorival, ele escalou o time com qual convicção? Eu vou escalar os caras que mandam no time, os medalhões, eu vou escalar... Depois, no segundo tempo, ele colocou o Diego Ribas também. Vocês viram, né? Ou seja,
ele deu oportunidade pro Diego, pros dois Diegos. O Felipe Luiz estava voltando de lesão e falhou no último jogo contra o Bragantino e hoje também. No primeiro gol do Internacional, o Felipe Luiz falhou, né? Ele passa errado e entrega de bandeja a bola. O Arão falhou de novo hoje no segundo gol do Internacional. Esses caras, vai chegar uma hora que não vai poder escalar esses caras. Galera, então, moral da história. O Dorival Júnior, ele escalou esse time por quê? Para ganhar o elenco? Para ganhar moral com os medalhões? Para ele ser abraçado por todos? O que a gente pode pensar? Porque, cara, ele fez diferente do que o Paulo Souza estava fazendo. Porque se ele chega e faz a mesma coisa que o Paulo Souza estava fazendo, o que iriam dizer, né? Ah, para que trocou então de técnico? Já que veio e fez a mesma coisa que o Paulo Souza fez. Porque assim, se o Flamengo vence o jogo hoje contra o Internacional, cara, seria uma estreia excelente, né? Tá vendo? Só foi trocar de técnico e vencemos. Mas, cara, tem vários pontos de vista. A arbitragem prejudicou sim o Flamengo, não é desculpa. Quem assistiu o jogo viu. Teve pênalti em cima do Gabigol, não marcado. O pênalti que marcaram para o Internacional não foi pênalti. Não precisa ser muito inteligente para ver os lances e entender que não foi pênalti do Inter e para ver que no Gabigol foi pênalti, né? Só que o VAR não age, o VAR não funciona. O VAR funciona só para alguns times, né? Então, assim, não sei para que tem VAR, porque eles não acionam o VAR quando é necessário, quando é um lance capital de pênalti, né? Então, cara, infelizmente, a gente está nas mãos desta arbitragem ruim. Isso, galera, não justifica o mau futebol apresentado pelo Flamengo, que não é de hoje. Dorival Júnior não tem culpa nenhuma. Dorival Júnior está chegando, está se... Cara, ele chegou agora, ele vai se adaptar ainda. A adaptação demora alguns dias, só que o Flamengo precisa reagir. O Flamengo só não entra na zona de rebaixamento nesta semana, agora nesta rodada, neste fim de semana, porque o Avaí, que está abaixo do Flamengo, e o Botafogo, que está abaixo do Flamengo, eles jogam um contra o outro. E um vai ficar na zona de rebaixamento. Se o Avaí e Botafogo jogassem com outros times, daí sim, se eles vencessem, o Flamengo cairia na zona de rebaixamento neste fim de semana. Mas como eles se enfrentam, somente um sai da zona de rebaixamento e o Flamengo se mantém ainda fora da zona de rebaixamento com a mesma pontuação de quem está lá na zona maldita. Esta é a realidade, esta é a nossa situação, galera. O Flamengo precisa melhorar urgente, começando pelos jogadores. Cara, o que os jogadores estão entregando é muito pouco. Precisa render muito mais. Precisa jogar muita bola. Porque, cara, futebol eles têm, né? Será que eles esqueceram como que joga bola? É só se organizar, cara. O que tá faltando é falta de organização e comprometimento, principalmente. É isso. Valeu, galera. Saudações e até o próximo vídeo. Valeu. Fui!